Segundo corte, temporada 2, episódio 2, filme Green Knight, take 3, reshoot, marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme The Green Knight, ou o filme The Green Knight. Knight de cavaleiro, né? O Cavaleiro Verde, não sei exatamente como ficou a tradução. Um filme que eu acabei assistindo sem querer. Sem querer o filme mesmo. Eu tava andando, passei na frente do cinema, resolvi voltar, assistir e não sabia nada, absolutamente nada. Até a metade do filme eu não tinha noção do que estava acontecendo. E acho que até agora eu ainda não sei. E para também conversar, né, sobre essa maluquice, estamos aqui com o Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken. O lúdico sempre tem algo a ensinar, né? Então, a gente teve que passar por aí. Confesso que minha experiência foi praticamente a mesma e continuo sem entender, tanto que verei de novo, certamente. Mas baita filme, mesmo sem entender, mas baita filme. Bom, esse é um dos filmes que a gente gosta muito de trazer aqui no Segundo Corte, ou pelo menos eu curto muito colocar esse tipo de filme pela seguinte questão. Eles são filmes que, assim como talvez o Tenet, que a gente citou em algum outro momento, ou o Midsommar, que também tem uma super interpretação, ou Mother, que também tem uma super semiótica por detrás. Esse é um filme de muito, muito trabalho simbólico, muito simbolismo, muito simbologismo, muitas semióticas mesmo. Então, cada coisa significa uma coisa que significa outra. É uma estrutura muito cíclica. Eu acho muito interessante esse tipo de proposta, quando você tem a possibilidade de criar uma estrutura artística que seja para elaborar signos e que, na verdade, não necessariamente precisam ser sempre decodificados da mesma forma, né? A gente testando muito, a juventude anda testando muito, brincando muito com explicando o final de não sei quem, explicando o filme, né? A gente anda brincando muito com isso. E é interessante, eu pelo menos acho interessante quando a gente tem um filme que eventualmente você não vai entender mesmo, e você vai terminar sem entender, e tudo bem, tipo, a vida é assim mesmo. Chega um determinado momento que você não precisa explicar. Eu acho que a gente citou isso no Piano. Sim. Também, né? Em algum momento do filme, a história dá uma volta, fala de um personagem que acabou de aparecer, ele não vai ser importante pra história, e ficou por isso mesmo, e você fica sem entender, bola pra frente, né? E esse é um filme com muita base nisso, assim, tipo, ele tem uma questão, eu pelo menos enxergo uma questão cerne principal, uma simbologia cerne principal, mas na verdade ele tem muitas simbologias separadas, né, pontuais, que podem na verdade representar o cíclico ou o ciclo do próprio filme, como também pode ficar vinculando a interpretações pessoais de cada fruição de determinado público, né? Porque uma proposta da arte é também você individualizar a fruição, né? A forma como cada um enxerga aquilo. E isso é muito interessante, né? A gente fez isso no I'm Thinking of Ending Things, quando a gente falava, e ele é a mulher, acaba que ela é ele, ou ele é o tempo, ou ele volta a ser ela depois. E meio que cada um dá uma forma de final disso, né? Então, eu acho interessante. Só que tem essa questão. Existe um quê grande de frustração, né? Como público, a gente realmente se sente frustrado em algum momento, porque a gente não entende, aí fica incomodado. E o ser humano, quando ele não entende uma coisa, ou ele se esforça para entender, ou ele destrói essa coisa. São as duas respostas que esse macaco que nós somos sabe fazer, né? Não entende, ele vai e quebra. Ou não entende, ele fica até lá. No meu caso, quando eu não entendo, eu invento uma coisa, mas nesse caso, eu não tô contente com o que eu inventei. Aí é que é pior. Que é uma forma também do não entender, né? Você fica ali, tentando acreditar, porque você fala, não, entendeu nada. Mas não, entendi sim, é isso aqui. Aí outra pessoa olha e fala, não, ele não entendeu, mas você tá feliz com aquela sua conclusão. Nesse caso, realmente, como você disse, é um filme que ele vai te questionar o tempo inteiro. Ele vai fazer você se questionar e questionar os passos e as cenas e os acontecimentos e o final, no caso, muitas vezes. Eu acho que ele sugere isso aí. Bom, tem muitas questões sobre esse filme e eu não vou nem me arriscar a abordar
tudo que eu acho que esse filme deveria, pode ou consegue ter. Tem uma coisa muito importante que é, claro, nosso podcast nunca visou uma abordagem jornalística explicativa em relação ao filme, nem vamos ficar falando, esse foi um diretor que escreveu tal coisa, ele também fez, tem outro. A gente não faz muito isso, a gente tenta analisar a obra pura, né, tal qual a gente assiste a obra ali, sem muito contexto da vida privada, ou a vida particular, ou o tipo de câmera que determinado diretor ou diretora gosta. A gente tenta falar do produto. A gente assistiu, fala do produto e deu, né? E também, eu tento, né, a gente tenta aqui, o Duca até já assumiu que também não estava muito ligado na questão contextual e conceitual da história, né, dos mitos e tal. Também não vamos ficar destrinchando qual o conto que você pode ler para poder chegar. Se você quiser isso, procura o Catnap ou Davi Donato, que ele vai fazer isso perfeitamente. Vai dar aula lá, fala, olha, é o seguinte, esse é baseado num conto do livro tal, é isso que ele sabe fazer bem também, né? Além de outras coisas, Davi. Um beijo para você. E falando em Davi, o nome do diretor, né? E editor, que isso foi uma coisa muito engraçada, né? O David Lowery, ele tem uma coisa engraçada. Ele escreveu, ele dirigiu, né? Ele tá na produção, a galera dele tá na produção, mas ele editou o filme também. E o filme não tá acreditado com edição. Não reparei. Não tá acreditado. Como assim? Não tem edição na tela, não aparece. Em nenhum momento, não ninguém editou, porque eu sempre fico procurando editor. Sim. Aí eu fiquei lá, tipo, caraca, e voltei, aí que eu assisti no cinema 2 vezes. E aí depois eu assisti em casa. E aí eu fiquei voltando, cara, realmente não aparece. Não aparece o nome do editor. Nem nada, nunca? Tipo, nada. Caramba. Nada. A não ser que ele apareça e eu vi 3 vezes e não cheguei. Mas ele não aparece. Que coisa. E quando eu saí do cinema, eu procurei no IMDb e não tinha achado. Porque foi, sei lá, 2 semanas atrás. E não tava. Alguém não tinha atualizado ainda. Aí você descobriu que foi ele que editou porque leu em alguma entrevista, agora na pesquisa pra pauta exato. Aí eu vi que ele tirou da edição. Tipo, engraçado. O cara editou o próprio filme. E é um filme grande. Filme grande. Sim. Não é um filme de indie, né? Tipo, pequenininho, assim. É um filme grande. E ele não acreditar a própria edição, eu achei curioso. Eu não sei exatamente propósito. Por quê. Não, e o filme que dá pra se orgulhar de montar, porque tem muita coisa, né? Tem muita situação, muita cena, muitas decisões a serem feitas. Então, foi humilde. Eu também não achei informação do orçamento, tipo, mas é um filme é distribuído pela A24, na verdade ele não é da A24, ele é, apesar de ser da produção da A24, ele tá acreditado no Pro como distribuidora, tipo, ela tá acreditada como distribuidora, que é essa que a gente sempre fala, né, a A24 é uma companhia, né, acho que eles são de Nova York. Linda, maravilhosa, né? Que tá para ser comprada aí, tá à venda. Quem tiver alguns bilhões, talvez, parece que ela, né, tem 10 anos e foi avaliada agora nas negociações lá com a Apple, que estava tentando, eu vi rumores lá, de bilhão aí, cara, em 10 anos saíram do nada, entre aspas, para entre um escritóriozinho minúsculo para uma coisa assim, e continua pequeno, né? Eles continuam pequenos no sentido de tipo assim, eles não parecem que são a MGM, né? Tipo, a Pixar. Sim. Tipo, eles são uma companhiazinha, os filmes são indie, os filmes nem sempre são filmes comerciais, né? São filmes que não vendem fácil, são filmes meio estranhos. Mas ela é produzida pela Cellular, que é, de fato, a produtora do filme, a dona do filme, né? Que eu acho que é do Lowery, que, se eu não me engano, é dele. Mas, enfim, ele escreveu, ele dirigiu e ele editou o próprio filme. Legal. Ele é um filme muito bonito, como quase todas as coisas que a A24 faz. Ele é um filme muito bonito, mas eu achei pouquíssima informação real, assim, tipo, quanto ele custou. Tipo, eu tive muita dificuldade de fuçar. O que ele é fantástico no sound design, ele é péssimo no diálogo. Realmente o áudio, cara, eu queria ter visto de fone, não consegui ver. Acabei vendo na televisão mesmo, assim, normal, na sala. E, cara, eu senti isso, eu nem botei o som do filme é muito legal, né? De ouvir o SFX ali e tal, não sei o quê. Mas realmente o diálogo é muito esquisito, cara. Eu achei bem estranho. E você que ouviu de fone pode dizer melhor. Ele tá fora. Muitas vezes, até no cinema, eu senti que o ADR tá fora da boca, alguns momentos. Tá sim. E ele não tá gravadinho, assim, porque eles também fizeram é muito fantasioso, né? Então, assim, a pessoa tá dentro de uma capela, de uma catedral, mas o som tá super dentro de estúdio.
A pessoa tá do lado de fora e o som também tá num estúdio diferente. Tá tudo muito estranho. Só que... Eu senti muito isso, os reverbs, as ambiências deslocadas. Isso, assim, exatamente. algumas vezes. Exatamente isso. Mas eu acho que é um pouco porque som é sempre o plano último... Tá no último lugar, né? O som Sim, é tipo... quando dá, a gente mexe. Exatamente. E é onde o orçamento rola menos também. Tipo, rola menos dinheiro mesmo. Sim, Tanto que esse filme, por exemplo, tem o CGI, ele é muito bom, mas ele não é perfeito, tipo a raposa. A raposa você sabe que é falso, você vê e fica ali. E aí eu queria até aproveitar para comentar uma coisa aqui, fazer um parêntese, porque viajando na maionese um pouco, se me permite, porque assim, a gente estava falando em off da coisa do filme, né, do lúdico e tal, e só que é engraçado que ele não é o filme, por exemplo, como a Cruella, que a Cruella, ela acredita que ela é Cruella. A personagem, a mulher, a atriz, ela não existe, é a Cruella. Então eu tô vendo um filme de um personagem de desenho, enfim, o que for. Esse me parece aquela coisa assim, juntou os atores do teatro e falou, olha, a gente vai fazer um filme de fantasia. Então ali todo mundo sabe que não é o rei Arthur, que não é o cavaleiro. Eles estão interpretando, não que eu acho que tenha uma interpretação dessa forma, eu digo que assim, ficou na mente ainda da direção, dos atores, que assim, sabe uma coisa quase Monty Python, assim, sabe? Que eles interpretam uma coisa de época, mas eles sabem que eles não são daquela época. Então eu tô brincando com isso até pra jogar uma isca aí pra um lado, que às vezes assim, vou bem longe agora, tá? Na viagem. Que o ADR, essa coisa toda, de talvez não ser tão perfeito, e não quero dizer no técnico, né? Mas às vezes é até pra, assim, não virar fantasia 100%. Será que teria algum propósito? Será que faria algum sentido? Porque tem, assim como a raposa, por exemplo, que você citou do CGI, não é tão perfeita, quer dizer, eu não consigo fazer aquela raposa, ela é muito bem feita. Mas pro que a gente imagina, né, da capacidade de tecnologia para fazer aquela raposa, eles fariam muito melhor se quisesse. Mas tem outras coisas que são muito perfeitas, assim, tem outras coisas muito... por exemplo, o cavaleiro da árvore lá, o verde, ele é mais crível do que a raposa. Sim. E ele é um cara de árvore. Então eu acho engraçado, assim, eu acho que foram umas escolhas que, no fim, pra mim, fica um pouco daquela coisa assim, olha, isso aqui é uma interpretação do que rolou, tá? Isso aqui não é o filme como você estivesse vendo a época. Entendi. Então, assim, óbvio que eu tô brincando com tudo isso, mas eu senti isso num geral. Acho que eu queria fazer esse questionamento pra quem tá ouvindo aí também, tal, porque tem um pouco disso. Tem a história, mas parece que existe um micro distanciamento ali entre o ator e o personagem, sem sabe? dúvida. Eu não queria, eu até pensei, falei, tipo, vamos falar disso, porque vai dar na cartela do bingo da gente falar do distanciamento da interpretação brechtiana. Eu sempre falo desse assunto. Cai aqui, sempre cai. Mas é porque, sem eu querer, de fato, é exatamente isso. Tem uma questão muito importante, que é a interpretação de uma fábula para fazer a gente pensar na fábula, e a interpretação de uma fábula para a gente acreditar na fábula, que é o que a Cruella, nesse teu exemplo é perfeito, tipo, a Cruella é para você acreditar que aquilo é verdade, porque é uma interpretação de realidade, né, da fábula, como se aquilo existisse. Os dálmatas existem, a mulher existe, tudo aquilo aconteceu no mundo da fantasia para as crianças. O adulto sabe que não é verdade, que aquilo não é um documentário. A criança... não. A criança, tipo, nossa, Papai Noel, ela acredita nessa coisa. A fábula realista até o determinado ponto, né? Que é o que um desenho animado faz. O adulto sabe que não, mas a criança acredita que sim. Porque é uma representação de acreditar real, né? Tipo, é uma interpretação de você acreditar real na fábula. E esse não. Esse filme, a proposta é, tanto na interpretação como na estética como um todo, ele é para representar a realidade, não para interpretar a realidade. Tipo, vai ser distanciado dela. Então as maquiagens são quase perfeitas. Elas são até um pouco, mas elas ainda têm cara de teatrão. Elas, os bichos, os animais, as coisas, elas são quase, mas ainda tem. Tipo, o Green Knight, né, o Cavaleiro Verde lá da árvore, ele é muito bom, mas a cara, o olho, você sabe que é maquiagem. Você olha e fala, ah, tá, é um cara maquiado. Não é um CGI. Eles criaram maquiagem. Por quê? Porque a proposta é você não acreditar. A proposta é você, de fato, se distanciar e pensar, tá, do que essa história tá falando? Se a gente pegar o Shape of Water, por exemplo, aquele monstro, ele é crível, ele é real. Ou o Labirinto do Fauno.
O monstro, ele é Sim. real. Então, o trabalho de VFX tem que ser muito próximo para nunca você acreditar que aquilo não existe, Sim. como é também com os Vingadores. Você tem que acreditar que aquele monstro é aquele monstro, ele é verdade, ele é daquele jeito. Então, o trabalho é esse. E aqui não, aqui assim, a gente conseguiu representar, então pronto, é até ali. Então, e eu acho que a raposa é uma estrutura um pouco mais difícil de você fazer essa representação, por isso que ela foi usada como CGI mesmo, tipo, não tem como você Sim, usar uma sim. raposa, maquiar e treinar ela. Ia ser meio tenso, e ela não ia conseguir fazer essas expressões, até porque ela fala. Então, tudo bem ela ir até um determinado ponto. É claro que o filme custou 18 milhões ou 20 milhões de dólares só. Então, se provavelmente se fosse um filme de 200 milhões, ele poderia ser exatamente igual, só que aí seria isso. A raposa seria muito de verdade. As Sim. mulheres, né, a Mãe Terra lá, aquelas mulheres gigantes que caminham, elas seriam mais ainda realistas, né? Menos foto num estúdio dentro. Seria como é, por exemplo, Sim. A Chegada, os heptapods lá. Tipo, eles são reais. Sim, Você sim. não fica pensando, isso aqui tá um cara de estúdio. Tipo, você fica meio que vendo o fundo verde cortado na pessoa. Não, você acredita Mas que isso existe. no fim eu acho legal, essa coisa, porque acaba deixando a gente numa posição nessa dúvida do quão distante você tá ou não da história. Acho isso importante ali. Porque, assim, tem horas que a interpretação, né? E aí a própria montagem sugere coisas que você fica assim, não acredito nisso. Mas, assim, ao mesmo tempo, tudo bem, os caras estão refazendo uma coisa, tá tudo certo. E acho que aí é que é legal, assim, acho que fica mais suave, sabe? Até porque tem esse lance da própria ficção científica, ou a fábula fantasiosa, ou esse mundo fantasioso do momento em que a gente precisa discutir o que nós estamos fazendo com esse planeta, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, enfim, eu acredito, e aí vem a paulada, eu acho que esse filme é sobre procrastinação e depressão. É esse o foco dele, entende? Tipo, ele tá querendo discutir profundidades em termos muito sérios sobre procrastinar e deprimir. Sim, Tipo, tanto que você se deprime, o tanto que você procrastina para você poder fazer suas coisas. O Duca talvez não consiga entender isso, porque o Duca é um workaholic maluco. Então, ele trabalha demais. Não, mas você imagina o quão aflito eu fiquei. Né? Primeiro, quando ele sai pra jornada, que você já entende que o cara não é. Né? O cara já perde o cavalo na primeira curva. Então, assim, as coisas já vão acontecendo e tal. E aí tudo, assim, porque aí eu vou fazer isso primeiro, que depois eu falo, gente... Engraçado tu falar isso, porque eu tava assistindo o filme e na hora que ele perde o cavalo, ou na hora que ele ainda vai fazer alguma coisa, ainda pensei, quando o Duca assistiu, o Duca vai falar, meu irmão, faz aqui, ó. Tá óbvio. É lógico. Faz isso aqui, tá óbvio. Mas eu fiquei o tempo inteiro e como demorava para tomar essas decisões. Aí, obviamente, eu me questionava. Falava, não, isso não é uma coisa para ser decidida de uma hora para outra, porque isso aqui é sobre a vida. Mas pera lá, a vida tá girando, sabe? Então, mas eu senti inclusive, isso. a cena que a gente quer colocar é uma representação disso, né? Tipo, ele é capturado, a cena que ele é amarrado e faz o travel, né? Tipo, faz a volta da câmera todo 360 graus. Maravilhosa essa cena, tipo, inclusive. Representativamente, eu enxergo, ele é capturado e ele fica preso e ele fica o tempo todo falando pra todo mundo com quem ele encontra, ele fala, eu não sou um cavaleiro. Tipo, eu não sou essa pessoa. Eu não sou, me botaram aqui, eu não sei se eu tô fazendo certo. Eu não queria nem estar aqui. e aí... Não, e aí acontece essa coisa dele... E aí a câmera... beleza, então já que você não fez nada, já que você não assumiu quem você é isso aqui que acontece, ó. A vida passa, a vida segue e você morre. Maravilhoso. E aí depois, e se eu te desse a chance de você voltar? Daí ele resolve, tá bom, eu vou fazer alguma coisa com essa vida porque tá desgraçada demais. E aí ele se levanta, consegue cortar a mão e solta, sabe? Muito legal a forma de representar. E é isso acontece o tempo todo. Ele não quer tomar necessariamente uma decisão, ele não quer necessariamente fazer aquilo, mas ele acha que tem que fazer, mas ele se dispôs. E o mais engraçado é que ele que quis sair pra jornada. Tipo, o cavaleiro pergunta, alguém faz, o rei, alguém vai fazer, e ele fala, eu vou. Ele que resolve e ele que nunca toma atitude nenhuma. Mas isso aí nos jobs, rapaz, é o que me dá mais desespero. Como você falou, já tem o faro. Aí eu olho ali, aquela coisa, grupo, aí eu falo, não, eu vou fazer. Eu falo, quem se coloca de cara quer mostrar serviço. Aí na hora do vamos ver, não faz. É muito comum, né? É muito, assim, eu acho que faz muito sentido. Mas tem muito a ver com uma profundidade literária que o filme tem
e que você não precisa ter para sacar o filme. Eu não Sim. acho que tenha uma necessidade, Sim. não. Mas realmente dá um aproveitamento interessante quando você, por exemplo, usa como referência, para marcar no bingo também, o Hamlet, do Shakespeare. Que é, tipo, a figura que escreveu sobre essas metáforas todas, essa invenção humana, para usar um termo do teórico Harold Bloom. A invenção do ser humano, tal qual a gente conhece hoje, em termos de literatura, tá na base de Hamlet, tá na base de Shakespeare, e ele representa essa figura. No texto do Hamlet, você tem o personagem Hamlet, que é o príncipe, que vai tentar vingar a morte do pai, e ele, logo no início da primeira cena, do primeiro ato, ele toma a notícia que o pai morreu, talvez tenha sido o tio que matou, porque o fantasma do pai volta pra falar pra ele, quem me matou foi seu tio, e agora tá dormindo com a sua mãe. E aí ele, então, eu vou matar o meu tio, vou vingar o meu pai. Então ele fica todos os 5 atos, todas as 4 horas e meia, ou 5 horas e meia, se você for montar o texto na íntegra. Então são 5 horas de conversa que ele fica tentando, e toda vez que ele vai fazer, ele evita. E toda vez que ele tenta, ele entra num solilóquio dizendo, eu não sei se eu deveria, sabe? Ser ou não Sim. ser. Eis a questão, sabe? Tipo, é mais nobre eu correr atrás e fazer impulsamente, ou eu pensar sobre as coisas. Porque, na verdade, o que eu queria era morrer mesmo. Eu queria me matar. Se Deus não tivesse botado uma lei contra o suicídio, eu não estaria mais aqui, sabe? Tipo, é essa discussão dele o tempo todo. Eu não sei se eu quero. E, paralelo a isso, a gente fica sabendo um personagem chamado Fortinbras, se eu não me engano, que é um príncipe que tá vingando a morte do pai. Que você não conhece. Ele só aparece citado pelos outros personagens. Tipo, tem um príncipe que tá vingando... O príncipe Fortinbras está vindo para cá matar todo mundo para vingar a morte do pai dele. E a cada ponto da peça, você tem notícia de onde o Fortinbras está vindo. E termina com o Hamlet, spoiler, morrendo, e o Fortinbras entrando no castelo. E olha que legal, porque você tem um paralelo de um personagem que procrastina por 5 horas e um Sim. outro personagem que também é um príncipe, que também tá fazendo isso, que tá só fazendo. Que não tá falando nada. Inclusive, ele nem fala, ele nem tem tempo, porque ele nem aparece. Ele tá só fazendo. Você só sabe dele, né? Ele tá só fazendo, tá chegando, agora tá em tal lugar. Mas isso aí no nosso mundo de hoje eu fiz uns trabalhos essa semana, o cara falou, pô, mas você faz aí trabalho, fez um monte de coisa legal esse mês e tal, e não posta nada. Eu falei, quem trabalha não tem tempo pra postar. Exatamente. Mas é meio isso, assim, porque o que tava esperando procrastinando, tá querendo saber onde o outro tá, que quer ver, que fez, que no tal e tal, e o outro tá fazendo, Exato. o outro tá vindo. Quando ele chega, isso pra mim, cara, isso é muito legal claro, do cara escrever assim. um texto que tem esse paralelo mesmo, essa brincadeira. Sim. E aqui, mais ou menos, também tá inspirado nesse lance. Tipo, claro que é baseado no Rei Arthur, baseado nas tábuas redondas, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas é, na verdade, uma grande fábula para falar do mundo atual, para falar das questões atuais. Por quê? A mulher tem cabelo curto... as roupas são misturadas entre teatro, fantasia e realidade. Você tem uma linguagem textual que é um pouco do inglês arcaico, mas na verdade tem um monte de gírias em inglês tradicional, Exato. Inglês Exato. moderno. A figura são coisas fantasiosas, mas existe realidade. O rei se relaciona com umas pessoas que, tipo, você não entende exatamente por que o rei faz. Tem uma discussão grande sobre sexualidade, que tem várias cenas super eróticas de pegar no rosto, de beijar na boca, de fazer um romantismo que, na verdade, representava uma releitura renascentista do que significava a Idade Média, né? Que depois vai virar o que a gente chama de romantismo, no sentido literário, né? De 1800 e tanto. Enfim, tem tudo isso tá no liquidificador que formou esse filme. Então, esse filme, ele precisa estar distante tô falando tudo isso porque, assim, esse filme precisaria estar distante da interpretação realista. Então, a escolha deles foi, vamos deixar tudo no limite do falso. Então o rei fala de um jeito estranho, todo mundo atua e assim, fala e todo... Tá todo mundo interpretando falso, é caricato, e é proposital pra você ficar o tempo todo, tá, mas gente, mas por quê? Mas ao mesmo tempo você vai sempre pensar, ou deveria pensar em coisas da sua vida, do seu tempo, mas isso é muito perigoso, porque a chance do público simplesmente não sacar que tem que dar esse pulo e achar que o filme é ruim. De achar que o filme... Exato, você fica ali... Não, então, é isso aí que eu comentei ali antes, que assim... Eu fiquei me preocupando o tempo todo do filme não ser, não digo lá nem cá, mas ele não ser reprodução da coisa. Né? Ele ficar, na verdade, entre a reprodução e a interpretação, como você disse. Porque eu só consegui entrar na onda do filme quando eu falei, cara, eu tô vendo um Monty Python. Tô usando o exemplo, talvez nem seja o melhor aqui, mas assim, né, só pra ilustrar. Isso. Porque eu tava no começo falando, pô, vou ver o lúdico, vou ver o filme da fantasia e tal. Aí depois eu falei, calma, peraí, isso não é Disney, não tem nada a ver, beleza. Tô vendo os caras... não cachaça, né? Tô só claro, usando o exagero que me é de
de direito. Mas quando eu abri mão, eu falei, cara, o que eu tô vendo é o rolê desse cara aí, bicho. Esse cara tem que chegar lá no outro lado, daqui a um ano, seja o tempo que for, ele tem que passar, tem que se provar cavaleiro, e assim, isso é uma coisa que acontece na nossa vida. Então, é exatamente a leitura que você fez da procrastinação, de você se deprimir, de você lutar pelas coisas, mais fazer do que falar, ou pensar, se acovardar, ter, né, interpretar o medo, saber quando você deve ter medo e quando não deve ter. Por isso que eu até brinquei aqui também off com você, que eu falei, pô, no fim, pra mim, o cara descobre que ele toma coragem, né, não, então pode cortar a cabeça. Depois fala, não pode cortar a cabeça. Aí ele vai levar uma vida inteira pra perceber que talvez ele deveria ter deixado cortar, porque se ele tivesse deixado cortar, ele teria entendido. Aí eu também fiquei assim, será que é isso? Porque aquela máxima, né, não é sobre cortar a cabeça, é sobre a jornada do cara, Exato, sobre a caminhada, né? Óbvio que aquela decisão final, ela tem a sua importância, mas é muito sobre o caminho. Exato. E aí não tem nada a ver com Rei Arthur, com Green Knight, com o que seja. É a ver com a vida, é uma história de vida. É isso que eu acho interessante, porque ele pega uma história que tem um peso muito grande, que é o tipo, o Rei Arthur. Vai todo mundo querer ver, eu vou ver um filme de época, falando do... Daqui a pouco vai aparecer o Robin Hood aí, sabe? Tipo, e ele não é isso, não. Eu peguei só a inspiração, só meio que o roteiro da ideia, né? Tipo, o caminho, o plot... Mas, na verdade, eu vou falar sobre outra coisa. Eu até usei um exemplo aqui em casa, quando se tem um filme, né, que você curte muito, e posso até estar falando uma grande besteira, mas uma das coisas que me ajudou a cair para esse lado, ou seja, abandonar o que eu tava achando que eu deveria ver, quando eu lembrei do Jojo Rabbit lá. Porque, assim... Tem aquela coisa lúdica, criança, ou seja, tudo que eu evito num filme, né? Mas, cara, não se trata de criança, não se trata de... Tem o nazismo por um viés, né? E a história... Aí você fala, peraí, tem um filme aqui que tá atrás do que eu tô vendo, que é esse que eu tenho que me ligar. E eu acho que esse tem isso também, né? Sim. Quando você... É o que você falou, quando o telespectador, o espectador, pula essa cerca e fala, peraí, não é isso que eu tô vendo com os meus olhos, é o que tá acontecendo, é o que os caras estão querendo me falar, disfarçado com essas roupas e com essa raposa e tal. Exatamente. E aí o filme acontece. Então, isso realmente E, cara... Nada fácil fazer também, né? Não. E é perigoso, né? Não só roteirizar, como executar. Exato. Porque é o que você falou, a chance de desistir é muito grande. Falar, cara, o filme é ruim. É muito. E outra, por fim, já que nosso podcast fala de edição. O timing, né? É um filme um pouco mais lento, é um filme que tem ação, mas não é uma coisa que é o tempo inteiro. Então as cenas são mais longas e tal. Então é um filme que a chance do cara, né, vamos dizer assim, do cidadão médio do cinema pular fora... do que pra dentro é muito grande. Até porque ele não fala da história, ele não cita o rei, ele não brinca com o símbolo da Excalibur ou qualquer que seja a espada do cara. Tipo, ele não brinca com o que o público médio esperaria pra ver o Green Knight, né? Tipo, o cavaleiro, vamos ver, tem a foto do cara. Começa com uma tábua redonda, tipo... e ele não vai pra esse lugar. E aí você quando que vai começar a batalha? E aí? Então, assim... Eu acho, e quando eu tava assistindo, eu fiquei, cara, que maluquice os caras se propõem a fazer uma ideia que pode dar errado. E eles não vão pro lado por isso, porque é A24, é uma coisa de 18 milhões de dólares. É um teste, cara, é um filme de festival, né? É um filme para brincar com a linguagem, para testar a linguagem. Ele não é para dar público, ele não se preocupa que vai dar um monte de bilheteria, que as pessoas vão... Não, ele tá, na verdade, testando o filme. Não vai passar a tarde no Cinemark, que no caso jamais. E mais, ele tá, na verdade, tipo portfólio de trabalho, sacou? Não é a venda da publicidade alta, é portfólio, é reels no Instagram. Eu faço meio o que eu quero para mostrar a minha habilidade, para mostrar coisas que eu consigo fazer, coisas que são legais fazer e tal. Então... Eu acho muito interessante isso, sabe? E ele tem também, né, só concluindo esse falatório todo, ele tem o lance de repetir atores, né? Tipo, a atriz que é a namorada dele, né, a camponesa, é a mesma que faz depois a princesa lá, a Lady, né? Quando ele encontra a Lady, né? Sim. E ela é fisicamente igual a ela, né? E rouba. Você vê, tipo, é a mesma atriz de novo. E isso é um distanciamento de corte que é para avisar para a plateia, para de acreditar no que você tá vendo. Na verdade, a gente tá usando a mesma atriz. E isso acontece na edição no início, que é a cena que eu vou colocar hoje no nosso episódio, quando ele começar. É de propósito para fazer esse recorte, né? Pra gente ficar pensando sobre o que faz. Só que uma coisa interessantíssima, que é, claro, a ideia de fazer você se distanciar da história, não vai conseguir muita força,
não vai ter muita força se os personagens principais ou os personagens que você acompanha mais diretamente, no caso, o reizinho, né, o príncipe, né, o Gelwin, você não vai acreditar se ele não for real. Então, o que acontece? Ele é o único personagem que interpreta real mesmo. Sim, Todos os outros sim. são super caricatos. E ele não. E como também diz o espectador médio, ele vai bem, né? Cara? Ele vai bem nesse filme. Não, é que eu tava estudando hoje sobre o filme, assim, não, belíssima, assim, a maior atuação do Dev Patel. Dave Patel. E belíssima atuação, e aí a gente já discutiu isso, né, do que é atuar bem ou mal, mas de fato eu tenho que concordar, assim, por esse caminho aí de discurso. Ele tá bem no filme, ele tá bem, assim, tá Porque é um direcionamento, né? É um direcionamento. Sim, tipo, você vai interpretar. Isso aconteceu também no I'm Thinking of Ending Things. Quando ela, né, a mulher, a namorada, ela interpretava mais verdadeiramente, digamos, mais realista. E os pais dele, né, lembra? Elas eram caricatos, eram loucos, caricatos pra caramba. Porque é uma proposta de, tipo assim, essas pessoas, elas não são reais, né? Real é ele. Sim, o resto tudo são coisas que acontecem na vida das pessoas e eles são figuras que aparecem na vida. Então, é uma mulher sem cabeça que é um esqueleto, que na verdade depois pode ser que vire a raposa. Não sei se você sacou isso. Tipo, ela pede a cabeça dele, a cabeça aparece várias vezes, sempre cortando a cabeça pegando fogo. Sim. É a cabeça. E quando ela pede a cabeça e ele entra na água, ele fala pra ela, né? Tipo, se eu for entrar na água e pegar a sua cabeça, o que eu vou ganhar em troca? E ela fala, por que você me pergunta isso? Tipo, que tipo de pergunta é essa, sabe? Tipo, que absurdo. Aí ele, desculpa, ok. Pula, volta, e aí ela é uma raposa agora. E ela é uma raposa. Caraca, eu não me liguei disso assim, dessa forma. Quer dizer, eu não me liguei que era ela, eu me liguei da cena, me liguei da... Mas porque, na verdade, não ela é a parte da natureza usável. Aí vamos pro pulo abstrato que dá pra fazer, né? Ela é porque assim, é uma história de um ser humano que tá tentando fazer as coisas dele. E ele pode usar a natureza em prol das coisas dele. E ele tem uma porcentagem da natureza que a gente precisa usar, porque a gente precisa comer, a gente precisa usar a natureza, porque nós somos a natureza. Só que a gente não pode fazer isso over. A gente não pode usar demais a natureza, senão a gente estraga o lugar, que é o que a gente tá fazendo com o planeta. Que é o que a gente tá fazendo. E o que acontece? Ele pede em troca pra ela e ela se indigna. Tipo, não, por quê? Ele vai mexer nela, ela fala, não toque em mim. Tipo, eu tô aqui, eu vou te ajudar, mas você não toque em mim. Tipo assim, mantenha a distância. Porque é só esse o nosso relacionamento. É o mínimo possível. Se você fizer um por mim, eu vou fazer por você. E aí, quando ele pega a cabeça e devolve, e conclui ela, a raposa passa a ajudar ela, a ajudar ele. E é por isso que eles escolheram uma atriz com cabelo vermelho e a raposa tem a mesma cor do cabelo da menina. Sim. E a raposa vai seguindo. E quando ele encontra aquelas mães lá, aquelas senhoras com os bebês amamentando e são figuras da terra, ele fala, vocês que estão caminhando muito rápido, conseguem, tipo, me deixa andar no ombro de vocês. Que é, tipo assim, é uma trapaça. Tipo assim, deixa eu dar logo um passo maior do que caminho. Exato. Deixa eu cortar caminho, essa é a palavra. Deixa eu cortar caminho, cara. E aí as mães vão meio que esmagar ele, porque ela vai com a mão pra cima. Elas não vão com a mão pra baixo de tipo, eu vou te pegar pra ajudar. Pra ele subir, né? Eles vão esmagar o cara. E aí a raposa fala, tipo, vem por cima e fala, não, espera, ele não cumpriu. Ele tá pedindo pra encurtar o caminho porque ele não entendeu ainda, mas ele vai entender. Até lá no final ele vai sacar que ele tem que ser equilibrado em relação à utilização dos recursos naturais, que é o que são vocês, né? A mãe que alimenta os filhos e tal, sabe? Então, assim, é uma forma de sacar. Claro que não é isso que tá dizendo lá, né? Tipo, isso é uma interpretação que a gente pode dar, porque o filme é todo cheio desses lugares de possíveis de interpretações. Por isso é que acontece da gente ver ele, a câmera faz muito isso, de ver ele deitado, e aí a câmera vai rodando num pan, né, tipo num 360 para mostrar o outro lado, o que é que vai acontecer, e depois volta para ele. Isso acontece muitas vezes. Inclusive nessa cena do castelo, ele cai ele tá caminhando, ele cai no despenhadeiro, fica lá quebrado, fica sentado, cansado, e aí a câmera vai e não mostra nada, tu reparou? A câmera mostra só a floresta. Aí depois a câmera volta, mostra ele e volta de novo com a raposa, e aí aparece um castelo no mesmo lugar, ou mais ou menos no mesmo lugar. Tipo, se a raposa ajuda, tipo, ó, se você for aos pouquinhos e equilibrado, os pontos... Vai ter aquilo ali. Isso, os pontos vão acertar. Se você for afobado sozinho, querendo cortar caminho, caminhando rápido,
você vai cair e não vai ver nada. Porque é isso que você tem que fazer na vida. Você tem que ser equilibrado. Sabe? E ele não consegue, porque ele é procrastinador. Sacou? Ele fica... Nossa, não, sacou? aquele ali, eu não conseguiria andar do lado. Mas enfim, então... Não, mas muito bom. Mas é isso, realmente sobre interpretar. Tem muitos caminhos, e é o que você falou, né? Pequenas coisas engraçadas. Eu fiquei com essa coisa da ruiva, né? E da raposa, e não fiz uma associação que ela é quase que direta, é uma coisa que você pode notar, mas às vezes é aquilo. Porque o take, né? Tipo, ela tá na... Não, e eu fiquei com a coisa assim de... Eu fui pro lance mais do que é uma coisa sugerida também, mas que ela, óbvio, né? Parece clara ali, mas não necessariamente é o que tá querendo ser dito. Que é a coisa assim, eu sou um espírito que cortaram minha cabeça e eu só vou sair para o plano final quando minha cabeça estiver de volta. Que é meio isso também, quando ele vai lá e coloca lá, ali parece que assim, olha, agora ela dorme em paz. Tem isso, mas não é sobre isso. Isso é só o visual e ela fala, para concluir uma história. Ela verbaliza. Né? Tipo, ele fala, Lady, você é um espírito ou você é uma pessoa? E aí ela olha e fala, que diferença faz? Que diferença faz, exatamente. Cara? Eu só quero a minha cabeça. Fiquei preso nesse lugar. Não, e eu vi, não, então. E isso é maravilhoso, porque assim, eu fiquei preso nesse lugar, que foi um pensamento quase limitante da coisa, assim, que eu olhei e falei, não, é isso, cara, ele tem que resolver, que assim, no meio do caminho dele, ele tem essa tarefa, mas tem o profundo, né, tem o subtexto, tem o que vem por trás disso. Sim. E aí, obviamente, o símbolo que ajuda a contar a história que é, olha quem aparece agora, eu tô te ajudando em forma de natureza, raposa. Então, assim, como você disse, então eu, por exemplo, pulei, não pesquei nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a raposa como algo da mãe natureza, do acompanhar, do anjo da guarda, de quem está do lado. Eu tive isso, mas eu não fiz essa ligação. Que acontece legal com a raposa, a jornada da raposa, é que quando ele chega no Green Chapel, lá no... Eu nunca sei o nome. Sim. A Capela Verde lá, que é onde... Capela Verde, onde ele vai encontrar o Cavaleiro Verde. Sim. Ele não tá pronto ainda. Não tá. Ele tá desesperado, ele tá nervoso, ele tá ansioso, ele tá tipo, eu tenho que chegar. E não é sobre chegar, né? É sobre caminhar. E tanto que a raposa não deixa ele ir. Tipo, ela vai na frente e fala, não, você sabe que se você vai, não vai encontrar nada. Você sabe que você não pode ir. E você tá forçando, ela fala isso pra ele, você sabe disso. Tá acelerando, tá acelerando. Aí ele tipo, a gente faz isso na vida. Aí ele joga a pedra nela, sai, nunca te pedi ajuda. E aí ele vai e não consegue. Sabe? Tipo, ele não consegue, ele tem que voltar e entender, então... É isso, né? Tipo, eu errei, cara, é muito... E aí, quando ele volta, ele já tá lá, vida sacou? Normal. Tanto que quando ele volta, depois de velho, ele acorda lá, tipo, a gente não enxerga ele passando todo o processo de novo, ele já está lá. Né? O corte é assim. Não, exatamente. Ele já corta pra ele lá. Isso, como se ele tivesse... Como se aquilo fosse um pensamento dele. Poderia ser uma forma. Exato. Mas, na verdade, um enxergar de tipo assim, se ele tá pronto para um jogo, ele não precisa passar pelo processo. Ele já tá pronto. Sim. Que é Não, por isso que eu brinquei com aquela coisa de eu falar assim, ele velho levou a vida para reconhecer que ele não aprendeu sobre o caminho. Ele chegou velho e não tá pronto até hoje. Que é uma frase do Picasso, eu acho, né? O Picasso é que dizia que... O Picasso? Era o Picasso ou era o... Agora não sei se é o Picasso ou o Drummond de Andrade, ou se a frase pode ser a Clarice Lispector. Ou o Jô. Ou o Jô. Mas eu acho que era o Picasso, que leva-se muito tempo para aprender a ser jovem. Eu acho que era o Picasso, não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Essas coisas de improviso, assim... Tem uma foto aqui com o Picasso do lado. Leva-se muito... Pode ser um meme. É tipo isso, leva-se muito tempo para aprender a ser jovem. Pablo Picasso, frase. Leva-se muito tempo para ser jovem. Na minha cabeça até que não tá ruim, não. Não, mas é isso. Assim, foi por isso que eu fiz aquela brincadeira do final. Eu falei, cara, no fim a gente ficou velho, ele, né, no caso, e reconheceu que, assim... Ele não teria ficado velho se a cabeça tivesse sido cortada lá. Mas é óbvio que isso é o sentido do aprendizado, né? Porque é isso, a gente leva uma vida inteira porque a gente tá aqui aprendendo. E mais, porque... E por isso que dizem também, por que Buda, por que outros e tal vão jovens? Porque já cumpriram a sua tarefa. Isso tudo é o símbolo. Exato. São símbolos que a gente costuma ouvir. E tem duas outras questões também dessa parte filosófica, que é... Ele não cumprindo o que ele precisava ter cumprido e aceitado pelo aprendizado da vida dele, vamos supor que a vida dele foi essa jornada em que ele
foi até a Green Chapel lá, e ele chega lá e não aprendeu direito, então o que ele vai conseguir colher depois, fugindo, pegando o caminho mais curto, vai ser Sim. destruição. Porque quando ele fica velho, você tem guerra, ele trata mal a mulher dele, ele, né, Total, tipo, ele vira um total. vilão, tipo, fica tudo ruim. Não tem fala, né? É ótimo, porque é toda uma sequência sem fala nenhuma, e só flashes, tipo um videoclipe de heavy metal, de coisas acontecendo errado. Dando errado, tudo porque ele simplesmente sacou. Cara, eu encurtei o caminho da vida, eu trapaceei e por isso deu errado. Então eu não devo trapacear. Então agora eu tô pronto. E mais ainda, né? Tem tipo mais um símbolo que é um pouco do que se segura nele também. Eu, na hora que eu estava assistindo, eu pensei muito, e eu acho que eu já citei esse livro aqui, que é o Espelho no Espelho, chamado Espelho no Espelho, do Michael Ende. O Michael Ende escreveu um livro, né, que foi o autor do História Sem Fim, aquele filme dos anos 80. Sim, sim. E ele escreveu um livro, O Espelho do Espelho, e tem um conto lá dentro, que é o Ícaro, eu acho, se eu não me engano, que é baseado no mito do Ícaro, que é uma cercado de montanha, que as pessoas nascem e ficam presas nessa montanha, meio como a caverna do Platão. Eles estão presos nessa montanha, nunca ninguém saiu, porque as montanhas são muito altas e cobrem vilarejo, e nunca ninguém conseguiu fugir desse lugar. Por acaso nasce uma pessoa com asas ali. E aí essa pessoa vai conseguir voar e vai conseguir pela primeira vez sair daquele lugar. E todo mundo fica muito feliz, e a cidade toda celebra ele, junta todo mundo em volta do cara e fica, que maravilha, prepara o cara para ele voar. E no dia que ele vai voar, que ele vai conhecer o mundo fora, todo mundo vai se despedir dele, dar muitos abraços, muitos beijos e dar coisinhas para ele levar, tipo, tá aqui a foto da minha avó. Né? Leva a foto da minha avó lá pra fora, pra foto poder ver, tipo, pro símbolo que a minha avó representa, ou aqui é o dente do meu filho. E começa a dar um monte de lembranças pra ele levar, sabe? Lembrancinhas. E ele fica tão pesado com as lembranças dos outros que cai e morre. Sim. Porque ele morre com a lembrança do amor que as pessoas depositam nele. Então, assim, é muito bonito a ideia de você ter uma coisa boa, mas na verdade faz mal porque é demais pra carregar aquilo. Exagerada. E a mesma coisa acontece meio com ele, que a mãe, no início do filme, costura uma cinta que que são umas atrizes chorando e falando que vai dar certo e botando pontos nessa cinta verde. Ele amarra a cinta verde e a cinta verde atrapalha todas as vezes ele de conseguir alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é o que lembra ele da jornada que ele tem que fazer. E quando ele resolve que era esse peso que estava me atrapalhando de aceitar seguir para frente, ou seja, me desvincular do cordão da minha família, do cordão umbilical da minha família, antes do cara cortar a cabeça, ele fala, espera. E ele tira a cinta, aí ele fala, pronto, agora você pode, porque eu entendi essa parada. Aí o Green Knight fala, ok, muito bem. Agora você entendeu, você não precisa morrer. Você pode seguir a vida normal. Né? Tipo, e agora põe a sua cabeça pra fora, né? Que é o que mais ou menos acho que ele fala, tipo, né? Heads off. Tipo, que na verdade é um... Segue teu rumo. Que é um trocadilho pra, tipo, olha pra frente e, tipo, grita, bota a cabeça pra fora. É que faz mais sentido no inglês, né? Não sei como é que ele... O trocadilho. Eu não sei como é que eles falaram em... eu não lembro também. Ele fala, tipo, heads off, alguma coisa assim. Tipo, agora bota a cabeça pra frente e vambora, porque começou. E aí acaba. É maravilhoso. A minha dúvida era justamente essa aí, pra gente ir pras cenas será que ele entendeu mesmo? Porque assim, talvez ele tenha entendido uma coisa ou duas, assim, porque a gente também nunca entende tudo. Sim. Mas até que, quer dizer, eu acho que ele passou na prova ali. O Cavaleiro Verde falou assim, olha, tudo bem, você sacou, segue. Mas não é tipo, entendeu pra Mas caralho, é porque era só um jogo, né? Porque isso é que é legal. Não, exato. Não era pra ele morrer, lógico. Não era sobre tirar a cabeça. Ele tá levando muito a sério, né? Ele tá levando muito a sério. Ele pega a espada e na hora dele cortar a cabeça, ele fala, lembrem-se do que aconteceu aqui essa noite. E corta a cabeça. E aí o rei fala pra ele no ouvido, né? O rei fala assim, então, é só um jogo. Fala bem assim, tipo, lembra, é só um jogo. Você não precisa... Calma. É só um jogo. Aí ele não entende. Não, eu entendi, eu vou levar a sério.
Sabe, tipo... É como se fosse um velho falando, cara, a vida não é... Sabe quando você encontra um adolescente e ele fala, exato, nossa, eu não é perdi minha sobre namorada tirar. e aí o mundo acabou, não vai dar mais nada. Não, cara, acontece, você vai ver que você sofre de amor agora, mas você vai sofrer de amor de novo e vai ser outro amor. Exato. Você vai- E ali, perder outra a cabeça ou não é... De fato, não é uma coisa binária como perder a cabeça ou não. Né? Porque, assim, se ele perdesse, óbvio que ainda teriam coisas a serem entendidas e também se ele saísse como saiu, também teriam coisas a serem entendidas. Como você disse, é só um teste, uma prova para que você passe por alguns obstáculos, se provoque. Isso. Mas eu acho, se eu não me engano, ele... RST e LT. Se eu não me engano, eles gravaram com mais de uma câmera, né? Eu lembro que agora... Eu tô lembrando que a gente então, aqui citou. diz as lentes da Panavision. Usaram o Mini também, não? 75, 180, 250, 360. E aí... a RST e a RLT. Pelo menos eu achei aqui, o que eu achei aqui no British Cinematographer tá dizendo que são essas duas câmeras. O Green Knight é com a Alexa, né? Tipo, Não, e você citou essa coisa do Coringa, né? Do Joker. Tem isso lá. Exato. Tem isso lá, que é meio haze ali, parece, né, que tem a fumaça e tal, mas não é isso, é um embaçadinho que tem ali que deixa a coisa, sabe, tipo, campo, né? Tipo, ela derramou um leite no vidro, aí tem a sobra do leite, aí fica aquela coisa... a 65 dessas, 65mm, o sensor é um cartão de crédito duplicado, né? Tipo, é um monitor. O imenso, sensor é um monstro. E ela é você consegue muitos dados, né? Você grava com muita informação, e aí se você tiver uma boa casa de pós, você... que não é difícil, que não é difícil, né, e sendo a A24 a casa de pós que vai distribuir esse filme, ela tipo, fala, ok, a gente tem agora uma margem muito boa pra torrar, né, esse dinheiro. Bom, vamos tentar ver as nossas cenas aqui. Vamos lá. As cenas que eu queria chamar a atenção são... Eu levantei duas cenas principais, mas eu vou colocar... A primeira é a primeira mesmo, é a abertura mais sobre o lance da questão da interpretação, né? E da representação, que é o que eu tinha dito. A abertura mesmo do filme, não o prólogo. O prólogo são aqueles 20 minutos que é o rei e a pessoa falando e o cara virando o rei, né? A coroa vai descendo num cordão teatral. Inclusive, você vê balançando, né? A coroa vai descendo, balançando com um fiozinho mesmo que tá rolando, né? Parece. De propósito, né? Mas não é isso, não. É quando começa mesmo. Que são os 3 takes. Eu vou botar aqui em 11 minutos e... Desculpa, 1 minuto e 11 segundos. E eu vou deixar pra gente ir reparando coisas que me chamaram bastante atenção e que eu achei muito interessante. Lembra, né? Vou botar a tela cheia aqui. Fazer um filme dá muito trabalho, então tudo que tá no frame é uma proposição política estética, né? Um estético político. Tipo, você tá querendo propor uma ideia comportamental, que é o que eu quero mostrar pro público. Então não é aleatório, nada é aleatório. Tudo que tá no frame representa o que precisa representar, né? Ou vaza, e eles percebem, deixa, porque passou a representar, né? Não é tipo assim, vamos filmar e por acaso passou esse avião aqui atrás, né? Não, isso é erro. Né, rola, mas na verdade se evita bastante. Então, o que acontece? Nesse primeiro, são três takes que na verdade são o mesmo shot, né? A câmera tá na mesma posição e a história vai sendo contada ali, pra você reparar, a história vai sendo contada toda ali, que é tipo uma espécie de segundo prólogo. Então, recapitulando, o primeiro prólogo é o príncipe sentado sendo coroado e a cabeça dele pegando fogo, tá? Visualmente. E no segundo prólogo é o enredo sendo contado, tipo, não é o arauto que entrou e contou a história shakespeariana. Você assistiu uma representação da história, que é o cara sentado e a cabeça pegando fogo, que é uma coisa simbólica, e você já de cara sabe, beleza, o cara não tá com a cabeça pegando fogo, isso é um símbolo. Claro. E depois você vai ver a interpretação dessa mesma história, só que agora acontecendo com bichos, porque é sobre a natureza também, né? Então ele faz uma proposta de animais contando a história. Repara como os gansos e a cabra estão contando a história do que a gente está assistindo na história do filme. Sim. Então, bota aí no 1 minuto e 11 segundos na abertura e vamos soltar. $1 já. Os gansos estão sozinhos, né? Tipo, tem 5, eles estão tipo ali comendo e tem um bode lá no fundo, coçando a cabeça. Corta. E aí o bode vai estar já ali, mais pra cá.
E os gansos vão Sim. começar a incomodar o bode. E o bode vai brigar com o ganso. O bode, tá, cada um pro seu lado, me deixa quieto. O bode vai pro outro lado. Beleza, entendemos isso. Você vê um cara e um cavalo, né? Corta e volta pro bode brigando com os gansos. Tipo, meu irmão, eu tenho que fazer isso. E o bode, caracas. E, o bode, e os gansos estão, tipo, obrigando o bode a sair. Corta. E aí o bode tá novo. É um bode filhote. Nossa, é E ele verdade. sai correndo. E aí os gansos vão embora. E aí começa o filme. Pausa. Sacou? A história do filme tá sendo contada pelos bodes e os gansos, cara. Maravilhoso. Tipo, muito fantástico. Aí, paralelo a isso, vamos voltar lá de novo. Porque ainda... Não, e o fogo? Pois é, ainda tem essa história. Se a gente voltar 11 minutos... Na verdade, eu reparei só o fogo. Pra mim, a cena tinha os cortes, tinha brincadeira, mas eu tava meio que viajando, assim. E aí, o que me chamou a atenção foi o fogo e a mulher entrando e tal. Não, na verdade é isso. Ainda tem a história do... O cavalo tá parado o tempo todo. O cara tá bêbado no canto, dormindo, Sim. o tempo inteiro. Sim. E tem uma coisa acontecendo. No início, tipo, a primeira coisa que acontece acontece uma abertura mínima e a casa tá minimamente enfumaçando. A segunda, a casa tá um pouquinho mais fumaça, né? A casa lá no fundo, né? A janelinha. E o cavalo tá também olhando. Tipo, o cavalo agora tá em outra posição, né? E tá parado. Né? E isso é um treinamento de animal mesmo, é pra deixar o bicho parado. Tem uma pessoa chamando a atenção pro cavalo ficar quietinho. Aí volta esses dentilhados, aí o cavalo tá um pouquinho mais virado e o fogo tá maior. Sacou? O cavalo tá se virando e o fogo tá maior ainda. Né? E o cara está parado na mesma posição. Aí corta e aí vai entrar o fogo, tipo, pegando mesmo. Aí pronto, o cavalo já tá pronto, o cara mudou de posição um pouquinho, tá tipo mais morto. Os gansos vão passar pro canto pra você olhar justamente no lugar da porta para as pessoas saírem correndo. Sim. E que cena é essa que a gente viu? Que são pessoas se preparando para sair. É uma casa pegando fogo. É exatamente a cabeça do rei pegando fogo na cena anterior que vai ser o fogo que vai acontecer lá no final. Então a história, na verdade, é o rei que desistiu e deixou as pessoas se lascarem. E acabou. Essa é a história. Então a gente vai dar uma segunda chance para essa invasão, que é, ok, vamos pegar a pessoa que tá lá dentro pegando fogo e vamos dar uma segunda chance para ela e botar ela nova. Sim. E ela vai virar novo. Por isso que o rei é velho. E por isso que eu acho que o bode... O segundo bode que aparece, ele é jovem. O último. Por isso que eles trocam a idade do bode. Botam um bode meio fêmea, meio novo. Bota ele pra começar de novo. Em vez de teimar ali e tal, bota ele com uma, e aí começa uma nova tudo de novo. Oportunidade. Exato. Sim. Isso em pouquíssimos segundos, cara. segundos. É maravilhoso, né? Enfim, esse é Não, e é o tipo de cena que é justamente nessa sacada que você falou do exercício da semiótica, do cinema em si e tal. Que, assim, é a típica cena de title sequence, a coisa sendo apresentada, você tá meio que pegando a pipoca, sabe? É aquele lugar que você tá sentado. Foi meio que o meu momento. Eu vi, tipo, domingo à noite agora, hoje é terça, eu vi domingo, tipo, botei pra rolar, tava me ajeitando no sofá, vendo essa cena, olhando, tá, tanto que a única coisa que é óbvia e me chamou a atenção foi o fogo. Que eu olhei o fogo rolando e tem esse direcionamento, né, do olhar dos bichinhos indo pra direita. E aí eu vi e falei, bom, peraí, o filme tá começando agora, eu tenho que sacar o que rolou. Ou seja, acabou do cara já me dar uma dica. Acabou dele, né? Acabou de mostrar, né? Assim, me chamou a atenção o cara sentado ali também, mas aí você fala, é só um bêbado. Mas na história, ele não é só um bêbado, ele é o cara que não faz nada. Exato. O outro tá lutando, o outro tá falando, vai por ali. Exato. O cavalo que tem essa coisa do símbolo também da sabedoria, tá ali quieto, só olhando, não te mete, né? Já vai se agilizando pra sair fora. Então, realmente, aqui tem uma aula. E assim, cara, na boa. Não é exclusividade minha. Acho que muita gente que viu e vai ver passa batido, cara. Sim. Passa batido. Muito legal. Aí o cara vai acordar, tem todo o lance dele se levantar e tal. E, enfim, seguindo a partir daí de 3 minutos, tá? Solta em 3 minutos, que eu vou falar mais pra frente do que eu quero dizer exatamente. Tipo, aí você tem uma cena muito, muito clichê de, tipo, abertura, início, pra ver o quanto eles são íntimos e o quão lascivo né, era esse momento das pessoas se pegando no meio das coisas. E ele vai se ajustando, e várias coisas acontecem enquanto ele vai se ajustando, né? Tipo, ela vai jogando a roupa nele, ele vai trocando de roupa. A roupa dele é muito importante, porque o casaco que ele usa como príncipe de quest, ele é muito colorido. Ele é quase over. Ele é tipo assim, o cara botou a saturação lá no Resolve, no tipo 94 seria o normal, o cara botou 110. Tipo, passou do ponto, na real. Pra ficar estranho mesmo, pra você, tipo, lembrar disso. E aí tem todo esse lance da câmera se ajeitar, se ajustar, tipo... Esse é o prólogo mais perfeito que eu já vi de filme.
Porque ela tenta contar visualmente tudo que vai acontecer. Ele joga a moeda, ninguém pega, a moeda cai, tem um take da moeda, a câmera não para, ele abraça, ele vai e ele cai. E toda vez que ele cai ou tá no chão, a história se recomeça. E aí, ok, vamos começar de novo, porque o cara caiu. Porque é essa a ideia, ele tá sempre tentando e caindo. E aí começa a parte que eu acho mais fantástica, que é, pausei aqui, que é os títulos, depois que ele cai. Isso é de edição mesmo, assim, tipo, essa foi uma proposta de edição. Como eu tava falando lá no início, que a ideia é fazer você se distanciar, e o filme, como tu dissesse agora, a abertura é muito sutil, que existe uma interpretação por detrás. Talvez na ilha a galera falou, meu irmão, a gente precisa dar na cara que isso aqui é doido, que isso aqui é uma loucura, que isso aqui não é o que você tá vendo. A gente precisa jogar a plateia e falar, meu irmão, presta atenção no que tá por detrás, ou seja, se desloca da fantasia em algum momento. Como que a gente faz isso? A gente atrapalha a plateia de entender, porque a plateia vai pensar no filme e não na história. Então, qual foi a brilhante ideia dos caras? Depois que ele joga a moeda, e eu vou pausar na hora, que ele vai cair, né? Tipo, ele pega, ela empurra ele cai. Beleza. Pausa no seu filme aí, você ouvinte, nosso ouvinte que tá ouvindo nesse momento, ponha o filme em 4 minutos e 9. Você viu até aqui em 4 minutos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto quase de cena super lenta em que a câmera tá parada, acontecendo o lance das cabrinhas, ovelhas e gansos. A câmera vai começar a andar, aí a música começa e vem um clichê de super cenas rápidas. E ele vai cair e se levantar várias vezes. Quando ele cai nesse 4 minutos e 9, o filme vai começar de verdade, né? Ou seja, o prólogo acabou. Por isso a câmera para, a música para, a câmera aproxima do cara. E olha só que massa que acontece. Solta aí em 4 e 9. A câmera se aproxima dele. E aí começam os títulos. Você vai ler, a adaptação corta. Uma história, né? Romance, corta pra isso. Corta pra isso. E aí, ok, pausou. O que eu acho brilhante é assim, não dá tempo de ler direito. Não dá. Não dá tempo. Os da frente são mais blocados e tal, até pra deixar o conto, né, todo bem separadinho. Mas realmente esse do começo também tinha anotado aqui. Não dá pra ler. Não dá pra ler direito, não dá pra entender. Tipo, peraí, mudou, nossa, cortaram a cena. Por quê? Porque no momento que ele faz isso, não tem um sequer cidadão que esteja assistindo que não para pra pensar na edição do filme. Sacou? Não para pra pensar que o filme tá mal editado. Que deu algum erro na edição do filme, cara. Fala, não é possível. Ainda mais sendo o primeirão, assim, título, né? O que vai acontecer. Você fala, pô, o primeiro não dá pra ler? E é uma forma muito simples de tirar a pessoa da história, cara. Olha só que fantástico. Total. É uma forma simples de como que a gente tira o espectador da história que ele tá vendo. A gente mostra como edita. Ou mostra que esse filme é editado. Que é editado, acho que é exatamente isso. É como a gente vai manipular, como a gente vai contar essa história em pedaços. Imediatamente que você vê isso, você reclama da edição e você corta e fala, pô, os caras fizeram errado aqui. Foi muito rápido a cena. Volta que eu não vi. Não, eu também senti isso total, assim, que eu tava na vibe, eu falei assim, cara, eu vou ler, vou vendo aos poucos, entendendo aquele ali foi o primeiro. Tipo assim, tá dizendo, e a história vai começar. Porque, assim, não dá tempo, não dá tempo mesmo. Não, e não só é rápido, como ele muda de lugar, né? De lugar. Ele tá num lugar, vai pra outro, e fala, cara, e muda de fonte também, ao longo do filme. Sim. E tem uma que é o castelo, que ela tá contra a luz e você não lê. Não dá leitura, né? Não consegue ler. Dá contra-luz, tipo, ela aparece metade na janela da letra. E o resto não dá pra pegar o que tá escrito. Saca. Não, que são coisas que, assim, acontecem às vezes também, assim, quando você vê com legenda aqui, aí você acaba focando e perde certas coisas. É verdade. E eu tinha achado, nesse primeiro momento, que era por conta disso. Falei, puta, tô lendo o que tá escrito, em vez de, olhar o título, perdi. Mas eu falei, cara, mas foi rápido, porque, assim, dá tempo, um título... Só que aí eu me liguei e eu não voltei, cara, porque assim, né, na primeira passada pra gente fazer aqui, quando eu consigo ver 2 vezes, a primeira eu vejo inteiro, eu não fico parando que eu quero sacar o que acontece. E eu também reparei isso, cara, não sabia que você ia falar disso, porque assim, os títulos depois ficam mais... Tem as suas piadas, né, tem os seus easter eggs nos títulos, mas assim, esse primeirão é tipo pra falar assim, esquece que isso aqui não é o que você está pensando. Que vai de encontro àquilo que a gente estava falando da manipulação do representar e tal. Eu acho que total sentido, assim. Total. É um corte e um atrapalho, né? Sim, perigosíssimo, porque muito provavelmente as pessoas cortam aí já. E aí não volta mais. E aí, tipo, cara, isso não é pra mim, não tá querendo me ajudar.
esses são os cortes que eu acho que mostram o quão moderno o filme é nesse primeiro momento, né? O moderno no sentido contemporâneo, né? Tipo, é um vídeo de YouTube que o cara passa, tem um lettering que ele tá mascarado, que não tem nada a ver com essa estética medieval, digamos assim, né? E aí, olha só, eu pausei aqui na hora que ele tá com a mulher caminhando nesse percurso de chegar no castelo, e olha o tanto, depois vocês reparem o tanto que a cor do casaco dele tá fora da paleta. É quase uma máscara mesmo. Isso, assim, cara. né? Ela tá ele fora. É bem destacado. E acontece isso em outro momento quando ele vai encontrar a mãe, mas é muito sutil também. E aí quando vai pra essa cena do castelo, que ele tá voltando pra casa depois da missa, porque é mais ou menos isso que aconteceu, né? Tipo, eles foram pra missa, foram pra coisa. Depois ele vai voltar pra casa dele. E olha só a textura que o castelo tem em relação ao céu. A borda, olha a sinto borda. quase uma aberração cromática, sabe? Eu sinto ele... Isso que eu queria falar. Eu sinto ela meio fora de registro, né? A coisa tá meio ali... Nossa, é isso, exatamente a palavra que eu tava procurando. Obrigado. Eu sinto isso pra cacete, algumas coisas meio que fora, né? Pra quem tá nos ouvindo e não sabe, é quando você, por exemplo, vai fazer uma impressão gráfica, por exemplo. No caso que eu falei, o fora de registro, né? Você vai botar uma cor em cima da outra, você tem que alinhar, né? O vermelho, o amarelo, né? O cian ali, enfim. E aí, se uma tá meio fora, ele fica meio borrado pra fora. E aí, no caso da aberração cromática, é o que acontece nas bordas das lentes também, porque ela não é exatamente igual, dizendo de uma forma bem grosseira aqui, do ponto central até as bordas. Então, na beiradinha, ela desencaixa um pouco. Então é como se criasse um fantasminha de outra cor. E não só no castelo, eu percebi essa... Muita gente usou esses plugins de Final Cut e tal, é o RGB Disorder, sei lá como é que chama. Desalinho verde, um pouquinho do vermelho, do azul. Vermelho, Você enxerga, e eu senti isso no filme. E nessa parte, na real, porque pra mim é muito simbólico que eles façam um take do castelo em que eles vão summonar um personagem que é fantasioso, e isso tem uma textura não realista clara, assim, tipo... No cinema, cara, era tão gritante que eu pensei, puta, deu pau na projeção. Na hora eu pensei, ixi, vai dar pau na projeção. Aí depois arrumou, eu falei... Desalinhou. Eu falei, não, foi só ali, engraçado. Aí eu vi de novo, falei, não, é proposital. O cara... só no objeto, né? Você vê na borda do objeto. Você vê nessa cena que você parou, o castelo, você vê bastante nessa parte central e tal. Mas, por exemplo, na quina da esquerda, ali embaixo, no murinho, você vê que tá, caraca, tá fora. Você fala, tem um vermelho sobrando ali. Tem um vermelho pra fora do negócio. É muito curioso, cara. Eu senti isso em vários lugares. Meio randômico também, a gente não precisa botar a minutagem, mas tem na cena em que o rei chama ele na bebida lá, e aí ele pede senta com a gente, você pode e tal. Tem um lance de posição de câmera muito interessante, e tem um lance de lente, principalmente nesse filme, que é as cenas que são meio malucas e que as coisas estão acontecendo num plano muito mais do segundo filme que tá por detrás, que são personagens refletindo em solilóquios individuais mesmo, se é que pode-se dizer isso, sobre um solilóquio já é tradicionalmente individual, né? Por ser solilóquio, mas que são pensamentos internos, que são tipo ciclos de atenções do personagem, que pra atuação é aquilo que você diz como subtexto, que é o que as pessoas chamam de subtexto. Quando o texto está sendo dito em cima do subtexto, as lentes são lentes super wide, assim, só que ele está filmados de muito perto. Então as caras das pessoas ficam meio distorcidas. E quando ela tá no meio que num plano fantasioso normal, digamos, o filme principal, o filme da frente, aí fica essa fotografia de 35, 50 milímetros. Então isso é também um detalhe que aconteceu que eu achei muito interessante. Quando tem revelações importantes, você tem wide só que a câmera tá perto demais e as pessoas ficam com distorção. Distorcem, né? É pouco, né? E aí nessa cena do tipo 9 minutos ali, é muito interessante, porque você vê o rei de baixo pra cima, como você tem que ver o rei e a rainha numa composição, um blocking, né? Tipo, o rei e a rainha, assim. E depois que filma ele tá quando filma ele subindo e sentando do lado, a câmera tá na altura do olho, né? A lente tá na altura do olho. E aí você depois vê o rei na altura do olho também. Na altura do olho. Que é depois que ele meio que senta com o rei, né? Tipo, ele se iguala. E aí, que ele chama? Verdade. Ele se iguala. E aí, quando solta, pergunta pra ele, o que você tá vendo? E aí vira, e o frame rate tá diferente, né? Tipo, você vê o frame rate diferente. Que é uma outra forma de mostrar que é fantasioso de novo. Tipo. Sim, e aí ele diz, eu vejo Legends, né?
I see legends, ele fala. Entendeu? Tipo, é bem... Sim, tipo, na sim, verdade sim. é fantasioso, né? Tipo, não, então... E aí você corta pra rainha. Então, tipo, essa é uma cena que eu acho muito interessante de se colocar, porque tem um paralelo com uma outra coisa que eu vou falar, ó. Tipo, bota em 12 minutos e 16 segundos. Ele vai ter um frame rate diferente a partir dali, que ele vai fazer um take de inserts dos caras, e aí mostra a tábua redonda. E ele fala, I see legends. E aí mostra pra rainha, corta a rainha. Corta pra Sabe? rainha. Tipo, super orgulhosa. Sabe? Esse corte pra rainha é o ponto. É isso mesmo. Ele sacou. Isso, Ele tá pronto pra isso. começar. Só que o rei não Isso, sabe isso. direito. O rei tá tipo, não sei. E aí então o rei vai começar a falar, não, na verdade, senhoras e senhores. E aí começa o summonar. O processo O processo todo, da sim. bicha lá, de aparecer o cara. E aí, olha só esse corte. Corta pra sala. Quando chegar um ponto eu vou falar, tá? O rei tá falando, nessa cena o rei tá falando com a tábua redonda, né? Com os cavaleiros da tábua redonda, tá? Da mesa redonda, que não era uma mesa, né? Aí tá lá, falando, vai falando cada um deles e tal. E aí tem esse corte, deixa eu ver onde é. Cortou aí? Foi, aqui mesmo, exatamente. Sim, sim. O rei tá falando lá em 13 minutos, ele vai... dos 13 minutos aos 13:07 são esses inserts entre ele e a sister dele, que é essa mulher, que é mãe, né? Que, tipo, na verdade é a irmã dele, por isso que ele é o Arthur é o sobrinho do rei. Sim. Então é a sister, e ele tá... Tipo, entre corte dessas duas coisas. Então, pra mostrar que isso não é real, a escolha do cara de transicionar é um crossfade. Esteticamente, em nenhum outro lugar apareceu bem direito, mas é muito esquisito esteticamente um crossfade nesse tipo de estética arturiana, Sim, né? sim. Vitoriana, medievalesca. Porque não é passagem de tempo. Porque o crossfade, exato. né? Ou quando você faz um cross, você vai meio que dizer que passou um tempo. Mas quando você faz um cross no mesmo lugar, que na verdade significa passou de imagem, mas você está no mesmo tempo, é estranho. Você repara de novo, que é a mesma coisa que acontece com titles. Sacou? Então lá em 13:07 você solta, ele tá falando com os caras, aí corta de um pro outro, corta de um pro outro e volta pro Sim. cara. Sabe? Então assim, Mas volta pro mesmo ali, não é o mesmo. Não interessa, na verdade. não interessa. Eu entendi o que você quis dizer. Porque na verdade é isso. Não, entendi. É corte seco, corte seco, corte seco. Por que teve um crossfade Exato, ali? pros caras que são a lenda. E é, na verdade, pra destacar que ninguém dali de verdade existe, assim, tipo, é tudo meio... É uma fantasia isso aqui, uma história fantasiosa. Sim, Por isso que na hora que eu sim. vou mostrar as figuras que se representam essa coisa, eu posso brincar com uma fantasia. É uma micro bobagem, é só um Detalhe, assim, porque detalhe. esses Total, caras total. eu faço um cross no que é o Sim. personagem. Ah, não, então, é porque aqui no meu playback aqui, eu só vi um. Na verdade, é todas as vezes que corta de um pro outro, tem o crossfade, você certo? tem o rei, Ah, não, sim. É... aí corta pro cara. Então, vamos Seco, começar a pro ver. primeiro. Isso, aí, ó, Agora dois, agora sim. E corta pro Entendi. rei seco. Sacou? Entendi. É porque quando no primeiro play cortou seco, seco, seco e um crossfade. Ah, tá. Só. Eu falei, ué. Não, é tipo... Mas agora eu entendi. Os caras que são vistos e denominados Os legends. a história, isso. e neles tem a brincadeira Exato. da fantasia. Exato. E aí, quando volta pro rei, é o corte seco. Exato. Não, legal demais, total. E essa liberdade de fazer essas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, as duas histórias não, as duas linguagens, né? Os dois tempos ao mesmo tempo. A senhora vai summonar o cara, ela pega uma mandíbula. Repara, Sim. ela pega uma mandíbula, tipo, a parte deles lá em 13 minutos e 27, eles estão arrumando um monte de galho no chão, as bruxas, digamos Sim. assim. Elas estão arrumando os galhos no chão e botando plantas. Aí ela pega uma mandíbula e arranca um dente. Ela pega uma mandíbula, tipo, galhos e tal, e arranca o dente. E aí Sim. ela constrói o bicho com o dente e as plantas. E aí nasce uma planta, né? Que aparentemente é como se fosse um pé de feijão. E aí nasce uma planta, ela escreve uma carta, que é a carta que ela vai ler, e que áudio maravilhoso, que é tudo verde, não sei o quê, e aí nasce a planta vira esse bicho, né, pega fogo, nasce a planta, e esse bicho é o que chega o Cavaleiro Verde, né, tipo, chega o Green Knight lá, Sim. rola uma parada que eu acho muito legal lá em 15 minutos e 40, que é o sacerdote do rei entra num mundo mágico e aí ele Sim, saca que... divisão, né, quase que divisão. Ele entra no mundo assim. mágico, saca que, tipo, não vai dar certo. Tipo, não vai dar certo. É o que ele fala. Ele entra, fica tudo vermelho, né? Tipo, meio alaranjado. Aí ele volta e fala não pro rei. Aí o rei tá, ok. Pode deixar entrar. Deixa ele entrar. Tipo, porque que não vai acontecer? E isso acontece de novo quando o personagem o do Quest, né? O Arthur, ele pula dentro da água pra buscar a cabeça da mulher. Ele pula dentro da água e ele vai morrer. Ele, tipo, não é isso. Aí Total. fica tudo vermelho. Aí, ok, não, beleza.
vamos tentar de novo. Sim, Por isso que eu falo sim. que é como se fosse é sobre procrastinar. É um prenúncio da morte, É um né? procrastinar. Então é um prenúncio ali. Tipo, É tudo medo, eu não sei se eu faço. Tipo, peraí, deixa eu ver. Não vai dar certo. Faz de novo. Tipo, e isso aqui? Não. Tipo, foca e faz pra valer, sabe? É muito interessante. E aí, isso acontece porque quando ele vai sair pra jornada, lá na frente, o rei começa a conversa com ele falando do dente, né? Sim. O rei encontra ele na hora dele sair, o rei fala, meu dente tá doendo, ó, em 29 minutos. Sim. Enfim, é muita coisa. Muita coisa. Um filme realmente com muita coisa pra ser falada, muito detalhe. É. E isso que a gente não saca da história toda, né? Imagina quantas coisas não tem aí escondidas e escrachadas que a gente talvez não tenha se ligado. Mas como o nosso objetivo é analisar, não sei se seria cinematograficamente, mas tecnicamente, né? Pelo lado da edição e tal, acho que tem muita coisa legal que a gente conseguiu levantar aqui, cara. Essa coisa de usar linguagem diferente, de distorcer certas imagens. Acho que isso é muito bem sacado no filme, assim. É muito bem colocado, inclusive, porque é muito suave, né, cara? Isso que é legal. Porque o filme já grita nessas... né, ele já alopra nessas coisas que é pra ser e que é pra não ser. Mas como elas se dão é que acho que tá a grande magia do filme, do detalhe, que é aquele que você vai ver 1, 2, 3 vezes e vai encontrar sempre uma coisa legal pra questionar. Eu acho total. Então vamos pra dica. Um momento esperado, momento selecionado com carinho. Dessa vez eu vou dar uma dica que, na verdade, eu já dei para o senhor Heineken. Já passei essa informação, esse conhecimento para você. E, assim, ela serve, acho que ajuda muito editores como nós, assim, pode ajudar bastante. Mas pode ser usado para outros fins também. Eu tô falando do quê? Eu tô falando do aplicativo chamado Clock. Escreve-se Klokki. Eu acho que só tem para Mac, né? Para macOS. E ele serve... relógio, né? Nem sei se isso é relógio em alemão, em ucraniano, sei lá. Não sei. É Clock com K, 2 Ks. E eu uso ele para monitorar o meu trabalho, né? Eu, sou entusiasta, né, desses aplicativos de organização e timesheet, backup, tudo que envolve workflow eu gosto de pesquisar, já usei muita coisa e tenho certeza que tem muita coisa que eu não conheço ainda. E aí eu descobri esse cara que é o Clock porque, assim, quando eu vou trabalhar, eu sento aqui e vou trabalhar de 10 da manhã às 6 da tarde, por exemplo. E aí eu sei que eu trabalhei aquele período, mas a gente vai se aprofundando e quer saber, tá, mas quanto desse tempo realmente eu trabalhei, né? Quanto eu fiquei no aplicativo? Porque, assim, na verdade, o trabalho de edição inclui o programa de edição que você está editando, mas inclui você buscar alguma coisa no navegador, aquela conversa ali do cliente no WhatsApp. Então, eu acabo medindo as minhas horas por esse tempo que eu falo, sentei, bebi água, fiz meu xixizinho, almocei, quando desliguei, esse é o tempo de trabalho. Mas foi muito importante pra mim chegar, até pra eu ver meu valor hora e tal, esse tempo que eu fico em cada aplicativo, né? Quanto tempo eu gasto no DaVinci? Quanto tempo eu gasto no Photoshop para aquele trabalho? E o Clock é legal por isso, porque você consegue separar, obviamente, né, em folders, em pastas, você cria a pasta lá, cliente Heineken, job, headphone. Aí eu falo, estágio, alteração. Então eu posso colocar regras para essa task, por exemplo, alteração. O que ela inclui? Quando eu abrir o DaVinci, ele começa a contar. Isso é uma forma. Aí tem o mais legal, que é tipo, janela em foco. Ou seja, o DaVinci pode estar aberto e ele não estar contando, porque eu posso estar no WhatsApp. Mas quando eu clico no DaVinci, ele começa a contar. Isso aqui é fantástico, cara. E aí, quando eu saio do DaVinci, ele para de contar. Isso tudo automatizado, né? Mas ele só faz em uma, né? Ou ele faz múltiplas? Não, eu posso criar, por exemplo, quando é um job já que eu tô mais na pós, então eu vou usar o Photoshop, o After e o DaVinci. E até o WhatsApp, por exemplo, se eu vou deixar exclusivo, né, sim, claro, para aquela tarefa, eu posso colocar esses aplicativos especificamente. E eu posso colocar, olha, um fica o tempo inteiro, o outro só quando eu clicar nele. Então, assim, óbvio que para pessoas como eu que devem estar ouvindo a gente aí, sempre quer detalhar mais, sempre vai faltar uma coisinha ou outra. O Duca, só para quem não sabe, o Duca fala de detalhista, mas aí a gente pode botar o freaking na frente do detalhista.
Eu vou muito a fundo, assim. Não é Eu acho que um detalhista, dia eu vou sou eu. desenvolver um software. Não, mas eu acho que um dia a gente vai se juntar, sei lá, vai desenvolver um software específico. Mas, cara, assim, hoje é o mais legal que eu acho que tem, assim, de todos esses que eu já testei. E ele tem uma coisa que é bacana também, que serve, como eu disse, pra você medir teu valor ali, se você lucrou, perdeu naquele job, que você pode botar horas com valor. Então eu posso colocar, olha, nesse aplicativo minha hora vale tanto. Então, ao final de um trabalho, então, por exemplo, sei lá, fechei um trabalho 4.000, sei que eu vou gastar X horas. Quando acaba, eu vejo 4.600 e tanto. Falo, caraca, puta, perdi um pouco. Minha hora recebi, em vez de tanto, recebi um pouco menos. Então, enfim, eu acho que deu pra fazer um panorama aqui. É um aplicativo muito legal, eu uso bastante. Ele gera uns reportes, assim, uns relatórios, ele exporta bem detalhadinho. E é pago? Né, todas as sessions que você fez. Ele tem o free, que já é bem bacana, já faz um monte de coisa e tal, mas obviamente com o pago você consegue umas características a mais. Eu paguei porque tipo, é lifetime assim, e também não acho que ele vai crescer muito, porque as funções já estão ali. Não, e é uma mas eu acho imensa, que ele é muito legal, uma imensa cara. mão na roda. Eu cheguei a testar um pouco quando tu me dissesse. Não peguei nenhum trabalho grande agora que eu quisesse monitorar muito, mas eu fazia no canetão, né? Tipo, eu olhava no relógio, então, pois 7h30, anotava no papel, 7h30 eu comecei tal coisa. E aí trabalhava, Pois é. terminei, olhava no relógio de novo e anotava. Trabalhei e aí calculava, tanto 7, 8, 9, 10, 11. Trabalhei 9 horas. E esse ele fica e é lá, muito né? louco, Isso é cara. fantástico. É muito louco porque a gente vai descobrindo coisas que a gente acha legal descobrir, né? E, tipo assim, então, por exemplo, eu descobri que sou um cara que, de repente, na média das pessoas que eu trabalho e conheço, eu sou um cara do tipo rápido, né? Então, assim como eu tenho outros caras também, outras pessoas, Eu sou lento. editores que editam mais rápido, mais devagar, isso não tem nada a ver com qualidade, quer dizer, no fim pode até ter, mas eu tô falando assim, você manter a qualidade sendo rápido, manter a qualidade precisando ser um pouco mais devagar. Isso é uma coisa legal, porque eu descobri que eu consigo otimizar o meu tempo do cliente, mas por outro lado, eu tô chegando a uma conclusão que talvez eu deva subir o valor da minha hora, porque assim, às vezes num período que eu me dedico pro cliente 8 horas seguidas num dia com ele, sei lá, acordo 9 da manhã, fico até, sei lá, 8 da noite, vamos dizer, 10 horas de trabalho ali, quase. Eu fiquei com ele essas 8, 9, 10 horas e eu tive de dar 20, 3,5, 4. Ou seja, eu executo muito rápido o que ele precisa, mas eu fico muito tempo à disposição dele. Né? Isso baseado no meu trabalho, Claro, né? claro. Óbvio que tem demandas, às vezes eu mando uma alteração, o cara vai falar com outro, e aquilo volta daqui a 2 horas. Eu tô aquelas 2 horas trabalhando, ponto morto, Sim, vamos dizer assim, né? Ele stand-by, esperando o cara. stand-by, mas eu tô trabalhando. Mas o que eu vi é que, de repente, a média das pessoas é entregar aquelas minhas 3 horas e meia em 5, 6, 7 horas, que é o tempo que o cara me compra. E eu entrego pra ele em 3 horas. Aí você fala, pô, mas por um lado é bom, porque eu entrego pra ele logo cedo, antes do almoço eu entreguei. Não. Ele tem um tempo que me faz ficar ocioso por 5 das 8 horas. Então, posso ter ficado meio confuso, aqui pode ter sido deu um pouco pra entender. Tipo, confuso no meu discurso, mas que você você sacou? pode subir sua hora, porque afinal de contas você tá com essa margem. Exato. Então, assim, o último trabalho que eu fiz aqui, um dos últimos na ilha, era mais ou menos isso. Eu calculei X horas, falei, olha, vai ser tanto. Quando eu fiz, eu tinha feito em 1/3 do tempo. Tudo bem, eu ganhei dinheiro, porque eu fiz em menos tempo, mas no fim das contas, eu fiquei quase aquele tempo todo vendido que o cara precisava e que eu achei que eu precisava também. Então, acho que o meu valor hora pode ser mais caro. E falar pro cara, olha, eu não tenho, ou, né, falar, eu não tenho essas 8 horas no dia. Eu tenho 4, porque eu te entrego em 4. Então, assim, isso é legal quando você vê só o tempo do aplicativo. Que eu falo assim, caraca, fiquei hoje 8 horas editando. Não fiquei 3 horas e 20. Então eu levo 3 horas e 20 pra fazer isso. E a maioria das pessoas, de repente, leva 5, Mas tu acha 6, que tu conseguiria enfim, 7. pegar 3 horas e 20? Porque tu não consegue não trabalhar em múltiplas tasks, né? Não. Então, aí você diz outros trabalhos ao mesmo tempo? Não outros. Por exemplo, esse. Você levou 8 horas, mas você editou no programa 3. Só que você levou 8 pra gastar 3. Tu acha que tu conseguiria editar só 3 e não gastar em 8? Não. O que me incomoda, na verdade, que a minha grande questão, e isso que você tá levantando é bem legal de discutir, porque é o seguinte, eu tenho que ficar à disposição pra ele decidir coisas dele. Entendi. Porque assim, eu fiz o negócio em 1 hora, vamos dizer, 2 horas, aí entreguei. Aí vem a altera. Aí a altera, ele talvez fale assim, não, vou te demandar e daqui a 3 horas eu volto. Aí eu faço em 40 minutos. E fico 2 horas e 20 esperando. Então, assim, não tô falando que isso está errado. É um processo. Eu aqui do lado de cá tô sozinho com o meu assistente. Ele lá tem uma hierarquia de pessoas e tal. Mas, assim, no fim, eu não peguei outro trabalho nesse dia. Eu fiquei 8 horas. Então, a minha questão é assim, pô, peraí. O meu trabalho é um pouco mais qualificado ou mais ágil, seja o que for, qual for o adjetivo. Então ele tem que ser um pouco mais cara a minha hora, porque eu vou ficar à disposição sem fazer nada pra esse cara. Eu poderia estar fazendo aquele mesmo dinheiro. Assim, o que eu quero dizer claro. num dia que eu fiz de 9 horas, que eu matei pro cara em 3, eu podia pegar 3 trabalhos.
maldizendo. Então, por isso que eu tô jogando isso aqui na mesa, né? Não tô querendo tirar vantagem de nada. Eu tô abrindo com você e com os ouvintes, porque é uma discussão válida. O quanto é o valor hora em relação a ficar parado à disposição e trabalhando de fato. Sim, claro. Porque se eu for cobrar, aí vem a reta final até pra eu devolver e você falar a sua dica. Então vamos supor que a minha hora fosse 100. Minha hora é 100. E aí eu falei, cara, não dá, eu tenho que cobrar 200. Se pra fazer um orçamento eu parto desses 150, 180, eu não fecho por esse valor nunca. Sim. Então eu me sinto obrigado a fechar pelos 100 e trabalhar mais rápido pra fazer ele render. Só que a minha conclusão foi, no fim das contas, eu acabei ficando as horas todas que ele comprou. Então é um puta enigma aí pra então, se você se desvendar. Então o ouvinte que pegar a dica e baixar o clock, já esteja ciente que vai rolar uma terapia internamente aí. Vai rolar uma terapia de grupo pra gente entender. Começar a sentir que eu não tô gastando minhas horas. No fim é muito mais pelo questionar e ver e entender o seu trabalho, ver. Na verdade, também tem outro lado, que é ver, puta, tô gastando muito tempo no After. Talvez After eu tenha que terceirizar porque eu não sou bom. Demoro, ou não quero, ou o jobs não pagam. Procrastina nessas pausas e falando com um amigo no WhatsApp. Ou se procrastina. E aí, tipo, cacete. Esse também é um ponto legal, porque às vezes fala assim, pô, vou trabalhar com um cara lá, com um cliente de 2 às 8. Pô, um negócio que eu fiz em 2 horas e o cara não me demandou nada. Eu levei 6 horas na frente do computador e fiz um negócio em 2 horas de fato. Isso é um negócio legal também, né? Muitas vezes a galera usa lá o Pomodoro ou coisas que fazem você levantar pra resolver outra coisa. Mas a maioria da galera acaba resolvendo, falando no chat ali enquanto tá editando, para um pouquinho, dá um play na música, o que é natural, mas assim, qual é essa balança? Claro. Tá mais pra um lado ou tá mais pro outro? Então eu já me peguei nesse lugar. Como eu sei que eu faço rápido, às vezes eu falo, caraca, levei 40 minutos, eu fiquei 4 horas na frente do computador. Então, assim, nem é sobre grana, é, pô, será que eu precisava ficar esse tempo de tela, olhando pra tela? Será que eu não podia otimizar isso e, porra, né, fazer, não me dedicar a nenhuma outra coisa pra depois ler um livro, curtir com a minha namorada e tal. Eu gostei desse aplicativo porque ele chega nesse lugar, porque eu tinha aplicativos que mediam horas gerais, hora do aplicativo aberto, né? Então, às vezes, ele fica aberto aqui o dia inteiro e eu trabalhei 1 hora. Aí ele me mostrava 6 horas, eu falei, caramba, não levei 6 horas. Então, esse foi legal porque me trouxe novas questões. Mas, enfim, Clock é a dica. Acho que vale essa bastante. É a melhor dica até hoje, de todas as coisas. Realmente é muito boa, porque ela abarca questões sociais, financeiras, capitalistas e filosóficas. Além de ser só um aplicativo. É verdade. A gente acha que é só um app, no fim né? das contas, é uma análise real do seu workflow e da sua previsibilidade. Então, se organiza aí. É um espelho meu, na verdade. Podia chamar Procrastina o nome do aplicativo, e não Clock. Muito bom. A minha dica não tem nada a ver com isso, é um filme. Eu tenho assistido pouquíssimos filmes, eu tô numa fase terrível, eu acho, da vida de consumo de produto artístico, como eu nunca estive, sei lá. Eu não tô lendo roteiro nenhum, praticamente nada. Não tô assistindo nada, sei lá, as últimas, 3 semanas eu não assisti nada. E eu nunca passei tanto tempo não consumindo coisas assim, sabe? E me dá um pouco de agonia. Mas enfim, eu tenho que pausar também, né? Aí é um filme que eu queria convidar. Eu não sei se eu já citei, eu acredito que não, mas se eu já citei, vai ficar citado de novo, porque, enfim, pode ser que eu esteja falando mais uma vez isso. E é importante, porque esse filme é muito importante. E eu acho que a gente vai fazer esse filme em algum momento no nosso podcast. Então já fica assim, Qual? Organiza pra você se programar pra ver um filme de 2h20 chamado Mummy. Mummy, de mãe, né? Não falou, eu acho que não falou. M-O-M-M-Y. Isso, exato. M-O-M-M-Y, Mummy, que é um filme do Javier Dolan, que é o mesmo... Eu acho que você não falou. É o mesmo diretor do Lawrence Anyways, que é o melhor filme do mundo, o melhor filme da história. Que também estamos pra fazer aqui. Estamos pra fazer, Com um convidado. E o Javier Dolan não só, cretino, escreveu o filme, dirigiu o filme, editou o filme, como também fez algumas partes dos figurinos desse filme. Tipo, ele que escreve, dirige, edita e constrói os figurinos. É um filme genial, difícil, muito difícil. Ele é um dos primeiros filmes dele com essa estrutura. É o mesmo elenco do Lawrence Anyways, praticamente. Ele pega a mesma galera. Lembrei agora. Desculpa interromper, mas só pra deixar registrado. Você me deu essa dica no Telegram. Tá. Então foi Você falou, cara, a gente tava ali escolhendo o The Shining, aí tal, não sei o que. Você falou, cara, esse aqui você viu? Tanto que eu não achei. Falei, caraca, não sei onde tem e tal, não sei o que, mas foi pra mim que você indicou. O que eu acho legal do Mummy? Ele é um filme... Quando vocês forem assistir o filme, presta atenção nesse mesmo lance metafórico, e por isso que eu pensei em trazer ele aqui.
Na real, são 2 filmes que estão muito próximos um do outro, só que ele é bem mais simples, porque ele é um filme de personagens calcado absolutamente na realidade e no sofrimento das relações internas das pessoas. Então, assim, não tem nada de fantasioso, não tem nada de muita metáfora, ele é muito pé no chão e muito sobre o sofrimento humano. Ele é em francês, porque ele é de Quebec ali, então ele é em francês, então você tem que catar uma legenda em inglês ou em português. Meu francês não é bom o suficiente pra ver, tipo, 100%, então eu tenho que ficar lendo legenda, que é uma coisa um pouco ruim. O filme é num aspect ratio super curto, tipo, sabe, super curto, quase Mas, tipo, apertado. 1:1? Quase isso. É tipo, é esquisito, Caramba. é apertado, é muito estranho. Tem várias mudanças, eu não vou falar, tipo, pra não dar spoiler, mas ele tem um lance de interpretação muito legal. Mas principalmente eu queria dar a dica de vocês assistirem o filme pensando o título do filme em relação à história que você tá vendo, porque é sobre mãe, né, a mamãe ou mami, né, é sobre o lance de maternidade e assumir ou não assumir o filho que você Sim. tem, mas é mais do que... Me parece que é um pouco mais de que, assim, quem é a mãe na real do filme? Quem é... O que é a maternidade no filme? Não é o fato do útero, sabe? O filho sair do útero e gravidez. Não é esse não é uma ponto. coisa só biológica, né? Tem uma outra questão que é o significar mãe, e ele é muito simbólico nas proposições de câmera. Então é um filme pra você, de fato, ir prestando atenção do porquê que ele pôs a câmera nesse lugar e tal. E é um dos melhores over the shoulders que existe na história do cinema. É tipo assim, a melhor cena pra você estudar. São as cenas que eles estão na mesa comendo, assim, é brilhante, maravilhoso. Então eu super indico. Não é um filme bonito visualmente, necessariamente, ele é meio roots, assim, meio tosco. E a história também não é legal, não. Tipo, termina... É pesado. É pesado. Você termina se sentindo meio, ai, que droga. Ele não é um filme pra você ver, não é meio uma bad vibe, sabe? Tipo assim, então se liga. Puxado, se né? organiza, vai tranquilo, vai ver com alguém, vê num dia feliz, pra você sair só tristinho. Porque se você tiver numa... Só um pouquinho. se você tiver numa bad vibe, você vai sair lá embaixo, aí não vale a pena. Que ele, a proposta... Você falou que colocou na nossa pastinha aqui, é eu isso? acho que sim, não? Senão eu vou colocar. A primeira vez que eu vi sem legenda. E entendi 80% do filme. Não precisa... Porra, mas tá ótimo. Em francês? Mas é porque é parecido com o português também, né? Um espanhol. Ah, pra você, né? Não sei aonde que tem... Não, é uma língua... Não vou dizer que a gente não entenda uma palavra ou outra, latina. mas assim... Dá a entender uma palavra ou outra e sacar qual é a do filme. Não. Mas ele também... Pra mim é um pouco mais difícil. Mas ele é um filme com pouco... É um filme com pouca base em diálogo, assim, sabe? É muito... Sim, Enfim, sim. Eu acho fantástico, entendi. Acho que é muito bom, mas é daqueles filmes, assim, que eu não indico pra todo mundo, não seria assim de, cara, todo mundo tem que ver, não é? Tipo, Cruella, que é super lindo, bonitinho, bacana. Sim, não, ele vai com calma porque ele é pesado, ele é meio fora do caminho, tem muito grito, sabe? Tem muita briga, tem muito brigando e gritando, estão sempre se brigando. É o famoso filme pesado. Exato. Pesado. Muito bom. Então é isso, gurizada. Vamos encerrando o nosso episódio gigantesco, praticamente essa volta, né? A gente não falou disso, né? Que a gente deu uma pausa aí. Verdade, demos uma pausa. Vocês ficaram um mês, quase, 2 meses, eu nem lembro mais, sem episódios novos. A gente deu umas férias pro editor. Uma pessoa me falou nesse meio tempo, né? Recursos internos, me falou que às vezes a gente não posta no episódio, não tem os links da pauta e tal. E é verdade, não tem. Porque, na verdade, nossa equipe de 4, que isso é o Heineken e o Duca, que são quem grava, mas tem o Gustavo e o Mendes, que são as pessoas que estão por detrás. E essas duas, elas são muito ocupadas. Essas duas, a gente não paga bem pra eles não são tão bons. A gente tá pensando em trocar esses caras. Mas também, eles gostariam de deixar claro que eles estão por aí. Perguntou, botou @, a gente aparece a notificação, a gente dá o link na hora. Exato. Então, eles são meio assim, não tem aquela coisa de colocar no site, de postar, mas eles estão sempre alertas. Então, se você quiser qualquer informação... A gente tá aqui ajudando, tentando, mas eles não estão fazendo o trabalho por detrás. O Gustavo e o senhor Mendes, eles estão assim, amanhã eu faço. Meio relapsos. Mas enfim, também tem o seguinte, é sério, a gente nem sempre rola de fazer pauta complexa e tal, com links e tal. Às vezes a gente só assiste, faz anotações e grava, né? Muitas vezes tem pauta, mas tem aí umas 10% dos filmes que não tem pauta e também não vai ter postagem, porque a gente não vai necessariamente criar uma coisa assim, sabe? Fica meio solto. Também porque eu não sei se vale a pena a gente investir. Até seria bom saber de vocês, vale a pena a gente investir bastante tempo num site com domínio e tal, se vocês querem isso ou se vocês sentem falta só de uma imagem
linking aqui mesmo na postagem. Enfim, entre em contato com a gente pelo contato@segundocorte.com ou pelo @segundocorte nas redes sociais, Twitter e Instagram, pra falar o que tá achando. Ah, faltou isso, senti, não só do episódio sobre o Green Knight, claro, se tu assistisse o filme, mas sobre o elemento segundo corte pra vocês, tá? Falta o quê? Sobre tudo. Falta o quê? Falta mais vídeo? Vocês queriam mais live? Vocês queriam mais... O que vocês acham que tá funcionando, não tá funcionando? O que tá ruim, o que não tá? Pra gente poder ir sempre melhorando, porque agora a gente voltou, né? Comprado pela Disney, agora não para mais. Agora ela acabou. Comprado pela Magalu. Fomos comprados pela Magalu. O podcast compra Magalu. 75 bilhões que eles estão pagando pra gente diários. Então... Diários. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos que conseguiram segurar até esse ponto, né? De 2 horas e tanto. Lembra que esse filme é muito importante você assistir, obviamente, mas mais importante é você vir falar pra gente o que você viu, o que ficou faltando, cadê essa cena, esse fade que o Duque inventou que tem, onde tá, manda pra gente a fala pra gente saber o que é que funcionou dentro dessa história de hoje, porque como eu sempre falo, a gente faz isso aqui pra vocês, porque a gente faz porque a gente quer, mas a gente quer que você queira, que a gente queira mais. Então, por favor, entre em contato, beleza? Falou, abraço. Muito bom, valeu.